Salomão se recusou a tolerar até mesmo a mais leve deslealdade. A deslealdade é cancerosa e mortal. A deslealdade é uma decisão invisível, silenciosa e muitas vezes desperdiçada de alguém próximo a você de destruir seu sonho e participar de sua queda. Esse indivíduo é o pior tipo de inimigo que você terá na vida. Os contra-espiões quase sempre recebem sentenças de prisão perpétua. Por quê? Porque os tribunais não tratam levianamente alguém que é um destruidor silencioso e invisível da nação em que vivem. Um espião de outro país sairá com uma pena mais leve do que um cidadão cuja deslealdade causou a morte de muitos. Traição não é uma falha de caráter. É a ausência de caráter, uma decisão proposital de usar as informações de que dispõe para destruir sua própria nação. Salomão observou seu pai, o rei Davi, fazer o erro de sua vida, a tolerância à deslealdade. Eu o encorajaria a ler essa história inesquecível de 1 Reis 2. Salomão assistia a tragédia se desenrolar diante de seus olhos diariamente. Absalão era o mais belo filho de Davi. Ele invejava o esplendor, a popularidade e a prosperidade de seu pai. Então ele se levantava e cumprimentava as pessoas pessoalmente fora do palácio todos os dias, como minúsculas gotas de veneno. Suas palavras chegaram aos ouvidos dos cidadãos de Israel. Ele semeou incerteza, dúvida e discórdia ao insinuar que Davi estava muito ocupado para realmente ouvir suas preocupações ou preocupar-se com suas dificuldades e lágrimas. Ele se colocou à disposição deles e literalmente roubou o coração das pessoas que Davi havia liderado por tantos anos. Um dos atos mais vis se tornou seu hábito. Ele dormia com as concubinas de seu pai. Absalão não tinha uma falha de caráter. Ele não tinha caráter. Ele ostentou seu pecado zombando da grandeza de seu pai. Mesmo assim, Davi não o confrontou adequadamente. Como Davi permitiu que ele continuasse a viver e existir, Salomão assistiu a esse desfile de farsa diante dele. Ele viu o reino desmoronar por causa da tolerância de Davi para com as pessoas erradas próximas a ele. Quando o general Joabe desafiou as instruções de Davi, matando Absalão, o desrespeito por Davi era óbvio. De certa forma, Salomão era mais sábio do que seu pai, Davi. Ele reinou em paz por muitos anos, principalmente porque ele lidou rápida e decisivamente com a deslealdade. Davi permitiu que a deslealdade perdurasse e todo o seu reinado foi de guerra. A história registrada em 1 Reis 2 é bastante detalhada. O irmão de Salomão, Adonias, desejava o trono. Mas depois de um ato especial de misericórdia e graça, Salomão viu a mão pegajosa da inveja e do ciúme tentar sufocar e destruir o reino. Quando Adonias expressou seu desejo a Batseba, mãe de Salomão, de tomar para si a concubina de Davi, Salomão viu a verdade sobre seu próprio irmão. Foi demais. Salomão enfrentou o problema de forma decisiva. Ele matou Adonias e seu reinado pacífico continuou. Pessoas de sucesso sempre são invejadas. Eles também são odiados. E isso te surpreende? Esses empreendedores incomuns costumam ser desprezados por aqueles que querem subir a escada até o topo. Donald Trump diz: um dos problemas quando você se torna bem-sucedido é que o ciúme e a inveja inevitavelmente o seguem. Existem pessoas, eu as chamo de perdedores da vida, que obtêm seu senso de realização e realização tentando impedir os outros. Você sempre terá pessoas defeituosas em sua vida. Cada pessoa tem algum grau de dano, dor pessoal e incompetência. Aqueles que trabalham ao seu redor cometerão erros na tomada de decisões e no julgamento. Esses erros costumam ser o resultado da má interpretação dos dados ou da confiança nas pessoas erradas.
Então você terá uma infinidade de oportunidades para mostrar misericórdia e graça. A bondade é sempre uma boa semente, quando é plantada em solo adequado. No entanto, pessoas incomuns devem reconhecer os resultados devastadores de tolerar a deslealdade perto delas. Veja, quando você tolera traidores mentirosos, críticos e astutos, isso coloca em risco o progresso dos que são verdadeiros, atenciosos e fiéis ao seu redor. Vários anos atrás, tomei uma decisão difícil. Viajo muito e dependo de supervisores para resolver quaisquer problemas que surjam no escritório. Agora eu raramente estive por perto, sempre ouvia relato de deslealdades, desunião e infelicidade. Eu não conseguia entender. Embora eu passasse pouco tempo no escritório, as pessoas com quem trabalhava diariamente pareciam muito felizes comigo. Não houve má vontade em tudo. No entanto, os relatórios persistiram, então comecei a ouvir que alguns de meus companheiros mais leais e fiéis estavam pensando em trabalhar em outros lugares, e isso me surpreendeu. Sua insatisfação nunca foi discutida comigo pessoalmente. Então comecei a analisar e entrevistar cada pessoa. Eu descobri 6 pessoas que estavam continuamente envenenando as outras em minha direção. Fiquei chocado. Veja, essas 6 pessoas foram aquelas a quem eu dei os maiores bônus e os melhores presentes. Eles foram os que eu mais tentei agradar. No entanto, eles invejaram as coisas maravilhosas que aconteceram comigo. Eles eram ciumentos, invejosos e competitivos. Eles semearam seu espírito crítico em pessoas preciosas e maravilhosas que nunca tiveram perto de mim. As sementes começaram a crescer. Eu despedi todos os 6 desses indivíduos em uma tarde. Eu perguntei o que aconteceria. Eu sabia que a carga de trabalho dos outros aumentaria e não tinha ideia de quem contrataria para substituí-los. Eu só entendi uma coisa: a contenda não pode ser tolerada. Sempre. Isso destrói muitas pessoas boas. O que aconteceu foi notável. Entrei em meu escritório no dia seguinte e parecia o paraíso na terra. Aqueles cujos semblantes estavam turvos de incerteza e medo, mas estavam felizes e alegres. A nuvem havia se dissipado. O arco-íris havia chegado. Pessoas desleais são pessoas erradas. Quando pessoas erradas deixam sua vida, coisas erradas param de acontecer. Um dos maiores erros de toda a minha vida foi tolerar as pessoas prejudiciais por muito tempo. A deslealdade não é como um resfriado comum. Você não pode tomar 2 aspirinas e ir para a cama. A deslealdade é mais como um câncer correndo por todo o corpo. Aqui estão 3 características de pessoas desleais. Primeira, pessoas desleais não querem que você mude. Eles querem que você seja removido. Segunda, pessoas desleais não acreditam que estão erradas. Elas acreditam que você está errado. Terceira, pessoas desleais não buscam uma solução para o problema. Elas acreditam que você é o problema. Nenhuma quantidade de dinheiro pode transformar um funcionário desleal em um funcionário leal. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de caráter. As 6 chaves a seguir o ajudarão a lidar com a deslealdade. 1. Não minta para si mesmo sobre uma pessoa desleal. Seja honesto e encare isso com seu coração. 2. Certifique-se de que todos os fatos podem ser comprovados sem sombra de dúvida. Fofoca não é um fato. Existem boas pessoas cujos nomes foram manchados porque alguém apontou o dedo para elas. Não receba cada relatório como verdade. 3. Dê à pessoa acusada o direito de ser ouvida. Traga todos os envolvidos. Recentemente, um dos membros da minha equipe fez uma declaração a outro membro da equipe. Imediatamente chamei todas as pessoas envolvidas em meu escritório. Normalmente não é aconselhável ouvir uma acusação contra alguém que não está presente.
Se você quiser discutir uma acusação contra outra pessoa, certifique-se de ter o acusado em sua presença quando a acusação for feita. 4. Faça perguntas sinceras e apropriadas, daquelas que você acha que podem ser desleais. Compare suas respostas com suas ações. Pare de ler os lábios e comece a ler as pegadas. 5. Discuta com as pessoas as razões pelas quais ela ou ele está sendo despedido. Seja honesto e aberto e torne-o o mais justo e equitativo possível. 6. Certifique-se de que a saída da pessoa desligada seja conduzida com gentileza, dignidade e protocolo legal. Você pode ser processado facilmente se você não conseguir lidar com uma rescisão de forma adequada. Sempre consulte seu advogado. Certifique-se de que cada centavo que você deve a essa pessoa seja pago integralmente. Se a indenização for apropriada, é melhor fazer o sacrifício agora do que acabar com os anos de má vontade semeados em sua direção. Salomão se recusou a tolerar deslealdade de qualquer forma. Este é um dos segredos de ouro que o ajudou a se tornar o homem mais rico que já viveu.